Essa casquinha é muito boa. Galera, esses aqui são os bombonzinhos de sorvete sabor pistache da Bate Delate. E assim, o sorvete deles é muito bom. Espero que isso aqui também seja. Olha que gracinha. Ele tem pedacinho de pistache em volta também. Muito legal. Hum, essa casquinha é muito boa. Realmente é bem gostoso, dá vontade de você comer um atrás do outro. O crocante da casquinha é muito gostoso. Ainda mais com esses pedacinhos de pistache, acho que faz a diferença. E o sorvete dentro também, muito bom. Nessa caixinha vem 10 bombons e eu paguei R$ 32,99. E aí, você acha que vale a pena? E aproveita e já me segue aqui para você não perder nadinha. E até a próxima. Beijo!